Hoje irei discutir como processar emoções, ou por que, antes de tudo, por que devemos processar emoções e como fazer isso, né? Pessoas que passaram por traumas, principalmente pessoas que passaram em traumas relativos a relações, a uma criação numa família conflituosa, num ambiente caótico, né, sustentam ao longo da vida, né, então, formas de instabilidade emocional que se mostram como mais respostas em intensidade das emoções ou menos, né? Muitas vezes isso torna as pessoas muito reativas, muito agressivas ou raivosas, mas também pode causar depressão, ansiedade, compulsões, né? Tudo isso pode ter uma origem traumática. Não significa que sempre tem, mas pode ter uma origem traumática. Então, quem passa por certos contextos tem uma desregulação emocional, uma instabilidade de emoções, né? Ou sente as coisas com mais intensidade ou menos, ou apresenta respostas descontextualizadas. Em geral, contextos adversos de infância levam a essa desregulação emocional na vida adulta, que pode resultar, por exemplo, em depressão, ansiedade ou compulsões, né? A exposição ao caos na infância faz com que nosso cérebro seja modelado de formas específicas, né? Quando somos crianças, nós temos formas muito... Nós somos, não diga tábuas rasas, nós temos aspectos biológicos que são prévios da nossa existência, mas nós aprendemos tudo que nós observamos, nós aprendemos tudo que nós vivenciamos. Então, a exposição ao caos, ao conflito ou a muitas emoções fortes na infância pode modelar seu cérebro para emoções extremas. Isso significa duas coisas. Que você vai buscar na vida adulta as emoções extremas. 2, que você não vai sentir nada se não vivenciar emoções extremas. Não, a pessoa que viveu no caos, talvez num ambiente tranquilo, né, não sinta muita coisa. Ou uma pessoa que viveu controlada, tenha mais desregulação emocional num contexto que, por exemplo, você tem que lidar com instabilidades típicas da vida adulta, né? A vida adulta não está sob nosso controle, né? Então, a exposição a certos contextos de infância modela nosso cérebro de uma maneira definitiva e muda a forma como regulamos nossas emoções, né? E muitas dessas exposições não são coisas que nós ficamos pensando, né, na vida adulta. Tem pessoas que vão pensar muito nos seus traumas, mas eu digo que a maioria das pessoas não pensa e vive meio que deixando eles de lado, empilhando eles, guardando eles num baúzinho lá no canto, fingindo que não existem, e esse é um problema. Porque eu falei em outro vídeo, se você não enfrentar, você não vai processá-los, né? Em geral, uma exposição ao caos na infância que causa essa desregulação emocional, um contexto caótico, pode ser um contexto abusivo, um contexto controlador, pode levar a respostas subativadas para baixo, então, fracas, de emoções fracas, e aí você viver sem sentir muita coisa em ambientes comuns da vida, ou superativadas, fortes, né? Então, fracas para baixo ou fortes para cima, né? Superativadas você ter respostas muito extremas. Ou você não vai sentir nada em contextos cotidianos, sentir muito pouco, a sua vida é sem graça, você não é muito feliz. Ou você vai sentir muita coisa, e aí um contexto adverso pode te levar a uma crise de ansiedade, pode te levar a uma crise de pânico, pode te levar a um medo desproporcional, né? Então você vai ter respostas não apropriadas. Como você teve um cérebro modelado, por exemplo, para emoções extremas, você ou vai não sentir nada no contexto de emoções regulares, ou você vai sentir muita coisa e ser muito extremada a sua resposta, sua ação, a forma como você reage às pessoas, né? E isso então significa que você vai ter dificuldades. Muitas vezes as pessoas que têm esses contextos têm o desenvolvimento da vida adulta de algum tipo de ansiedade de origem traumática, algum tipo que pode vir a ser crise de pânico, que as pessoas muitas vezes não pensam, acham que é biológico e não pensam que o pânico é ligado a contextos. Então pode ter um tipo muito extremo de ansiedade, pode ter depressões desenvolvidas a partir de algum tipo de não sentir, né? E pode ter compulsões, né? Então, de um lado, você tem dificuldade com emoções. Uma pessoa que passa por esses contextos de infância vai ter dificuldades com
emoções rotineiras, ou sentindo pouco ou sentindo muito, ou sendo infeliz porque sente pouco, então coisas normais não vão fazer feliz, ou buscando coisas extremas, ou reagindo de maneira extrema para sentir alguma coisa, né? Então, essa pessoa pode ter, né, compulsões para sentir coisas, né? Tem pessoas que desenvolvem compulsões por comida, compulsões por álcool e drogas, né? É comum, compulsões por compra, né? Então, compradores compulsivos muitas vezes têm emoções descontroladas. Ou essas emoções estão suprimidas e elas compram, ou, por exemplo, pessoas que comem demais muitas vezes não querem entrar em contato com as suas emoções. É muito comum que pessoas que comem muito, tenham muita ansiedade, para não lidar com ansiedade, comam, né? E também para compulsões mais graves. Eu falei droga, álcool, sexo, né? Compulsões que podem causar danos à sua vida a depender de como elas são desenvolvidas, né? Então, tudo isso podem ser respostas para fugir do sentimento, ou para se esquivar do sentimento, ou para se regular emocionalmente. A compra, às vezes, faz a pessoa se sentir bem. Então, a pessoa se regula fazendo isso. E, na verdade, no fundo, ela deveria aprender a lidar com as suas emoções, a processar suas emoções, encará-las de maneira mais objetiva. E aí você não tem que desviar para outras coisas. Ou a comida para fugir da ansiedade. Se você soubesse lidar com a ansiedade, ou seja, processar de onde a ansiedade vem, o que causa, o que estou sentindo, aprender a sentir as suas emoções e olhar para elas de uma maneira objetiva, e isso que eu estou chamando de processar emoções, você não precisa se esquivar de senti-la e cair para, digamos, para comer compulsivamente, né? Quando eu falo que nós não lidamos, não processamos emoções, é porque nós fugimos de pensar nas emoções. Nós fugimos de pensá-las e de senti-las. Nós estamos, se a gente não encarar cada contexto que produz uma emoção e tentar entender por quê, se fazer essa pergunta, por que estou sentindo isso? Você não vai processá-la. Isso significa que você não vai aprender a lidar com ela, entender como ela funciona, né? Tal como a fala funciona para nós. A gente sabe que se eu falo com vocês agora é porque eu estou tentando fazer algo funcionar, ou seja, eu estou tentando comunicar alguma coisa a vocês. As emoções querem comunicar alguma coisa, elas funcionam como uma linguagem interna, regulada por processos neurológicos, né? Ela joga hormônios no nosso corpo, joga neurotransmissores no nosso corpo para avisar de coisas. Só que se a gente não aprender a linguagem das emoções, elas não dizem nada. E é como eu falando com uma pessoa que fala um idioma que eu desconheço. Se você não processar, o não processar suas emoções é você não entender suas emoções. Você não ouve o que elas estão te dizendo. Você vê elas falando, digamos, um idioma que você começou a fazer curso e depois deixou para lá. E fala, não, é muito difícil, eu não quero entender isso. Isso é uma emoção suprimida. Você começa a tentar entendê-la, ela é difícil, você deixa para lá, não quero aprender isso. E foge. Então você vai aprender mais ou menos o que ela está falando. Você está ansioso, vá comer, ou vai gastar, ou vai fazer qualquer outra coisa, né? E aí você faz, e aí você esquece, vai aquele comando, só que aquela voz, que é a emoção, te disse mais coisas, e o resto você não entendeu. Então, como se aprende a linguagem? É tal como aprende o idioma. A linguagem das nossas emoções é rotineira. Nós aprendemos um idioma novo, quando a gente senta e estuda. Quando a pessoa pratica um idioma só uma vez na semana, ela vai aprender menos se ela praticar 3 vezes na semana. E assim por diante. É uma aprendizagem das emoções. Você vai processar e internalizar um idioma quando você transforma aquilo numa rotina. Então, o que significa que você tem que pensar, ao sentir as emoções, pensá-las como uma rotina. Olha, eu senti isso. O que isso significa? Aprender a se perguntar, né? Qual é a grande questão de emoções não processadas? É que nosso repertório comportamental, como reagimos frente ao mundo, funciona na prática, na nossa vida atual, como respostas emocionais. Então, se a gente, num contexto de infância, algo nos deu medo, a gente vai ver um contexto parecido e vai sentir medo. E a gente não vai saber bem por que estamos com medo.
Então há uma relação entre as emoções que nós temos e os repertórios comportamentais que foram estratégias na infância, por exemplo. Eu lembro de uma história de um menino que ele foi adotado e ele veio de uma família violenta. E ele tinha um repertório comportamental. Quando o pai dele, adotivo, se aproximava muito dele, o abraçava ou tentava puxar ele para fazer alguma coisa. Não, vem aqui, vamos fazer isso. Ele começava a gritar e dizer coisas como me solta, como se estivesse sendo agredido, ou chorar muito, como se estivesse sofrendo uma violência. Era um flashback emocional. É basicamente uma resposta emocional que ele teve nos contextos dos primeiros anos de vida, quando ele cresceu num lar violento. Ele foi adotado e ele estava reproduzindo uma estratégia passada como um repertório comportamental de reagir, gritando, chorando, porque ele estava sentindo algo muito negativo sobre a aproximação do pai, né? Então, no presente, aquilo era descontextualizado. Nós, na vida adulta, muitas vezes passamos por isso. Temos respostas inadequadas vindo de um longo passado, de relações anteriores, mesmo adultas, né? E que nós mantemos no presente, né? A pergunta que nós devemos fazer é: funciona? Ela está sendo útil para você hoje ou não mais? Ou hoje ela te faz mal? Isso está te prejudicando, por exemplo, no caso desse menino. Claro que ele não consegue processar emoções com tanta pouca idade, né? Devia ter 4, 5 anos, mas nós adultos sim. E aí a pergunta que nós devemos fazer é: essa minha forma de reagir é útil ou não é mais? Ou ela não corresponde ao contexto? A gente não vai entender isso se a gente não pensar sobre o que nós sentimos. Então, se você não aprendeu a sentir e a lidar com essas emoções da infância, porque tem crianças que são bem ensinadas, né, sobre isso. Os pais, quando, por exemplo, a criança chora, não vão punir ela por estar chorando, vão perguntar: por que você está triste? Isso ajuda, isso serve até como conselho para quem tem filhos. Seu filho chora, não fala para de chorar, fala por que você está triste. Isso ajuda a criança, primeiro, a aprender a expressar suas emoções para você, que ela vai descrever as emoções para você. E segundo, ajuda ela a processar por meio da descrição para ela própria. Eu estou triste pelo motivo X. Se você fala, para de chorar, aquela criança não vai tentar não pensar naquilo. E talvez ela não aprenda a sentir e lidar com seus sentimentos na infância. Ela não saberá como adulta como lidar com o que ela sente, né? Então, se você for dito para você que você não deve sentir as coisas, que você não deve chorar, ou que, por exemplo, se é uma criança feliz, corre pelos lugares, você é muito feliz, dizem que você não deve ser assim, você vai começar a suprimir seus sentimentos. Se de chorar, você vai suprimir sua tristeza e não vai pensar sobre ela. Se você está muito feliz e correndo e agitado e dizem, você não deve ser uma criança feliz, no fundo vai dizer, pai, fica quieto. Você vai suprimir sua felicidade. E isso vai fazer com que você não saiba, como adulto, lidar com as suas emoções. Você vai estar feliz e não vai saber lidar com a sua felicidade, ou vai estar triste e não saber lidar. E aí vai acontecer duas coisas. Dissociação, você vai ficar dissociando e suprimindo emoções, ou você vai ficar desregulado, explosivo, impulsivo, né? Parte, por exemplo, do que a gente chama de bipolaridade tem uma relação indireta, mais distante, com essa supressão de emoções, né? Muitas emoções na fase de mania, poucas emoções em outras fases, então pode ter relação com isso, não significa que em todo caso vai ter, né? Tal como nem todo pânico é traumático, mas pode ter a ver com um contexto de instabilidade causa na infância e ao mesmo tempo com processos de regulação emocional. Muitas vezes a mania ou a depressão são formas de regulação muito extremas, né? A mania bipolar muito extrema e a depressão bipolar muito extrema. Então, são maneiras de regular, desregular, né? Mas se você não aprendeu, se mandaram você calar sua felicidade ou sua tristeza e ninguém lhe perguntou como você sente, talvez você não tenha treinado como expressar o que você sente. E talvez você resolva não pensar sobre o que você sente. Porque nós aprendemos tudo que nos ensinam, né, quando crianças. Então as emoções não processadas vêm como? Como elas aparecem? Elas vão aparecer como reações automáticas, relativamente impulsivas, quando você é adulto, né? E isso vai trazer vários riscos, né? Você vai agir impulsivamente, então você pode
ter padrões abusivos, que você nem sabe de onde vem, nem sabe por que eu ajo assim. Muitas pessoas abusivas que eu conheci, quando questionadas, elas não sabem por que elas agem assim. Uma pessoa codependente ou que aceita abusos, vítima de relações abusivas sucessivas, nem vai saber por que está assim, porque não entende suas próprias emoções. Pode, claro, gerar desregulação ou gatilhos inexplicados, por exemplo, de pânico. Muitas pessoas que têm crises de pânico frequentes não sabem o que lhes causa porque não processaram e não entenderam suas emoções. E aí o que acontece é que você simplesmente não sabe por que você está fazendo as coisas. Ou porque você está sentindo algo, porque você está desregulado, porque você está tendo uma crise de pânico. É como se o sentido daquela emoção estivesse bloqueado. Você não consegue explicar. E então, como podemos fazer isso? Então, como nós podemos processar as emoções para desbloquear esses sentidos? E para vivê-las de maneira mais sadia, para nós nos permitirmos sentir sem ter extremos. E ao mesmo tempo não lidarmos melhores com nossos problemas, né? Então, primeiro, nós temos que rever nossos padrões emocionais, tentar revertê-los. Como revertê-los? Eles foram criados num contexto X. Se você por exemplo, se você cresceu num contexto caótico e seus padrões emocionais foram modelados lá, o pior que pode acontecer na sua vida adulta é você se manter na vida adulta em outro contexto caótico. Você não vai aprender nada de novo. Você ter um novo contexto de vida, buscar uma vida mais tranquila se foi caótica, ou se você vivia num grupo que te reprimia, você não pode expressar as emoções. Buscar pessoas que permitem que isso possa acontecer, ou um emprego em que você pode mais falar sobre as coisas, né? Buscar contextos que você possa se expressar são melhores. Você vai ganhar, digamos, um maior repertório vai mudar a sua vida, muda as respostas emocionais. Então você vai sentir coisas diferentes. E à medida que você rotinizar uma vida diferente, transformar aquilo numa repetição, você vai estar aprendendo novas coisas rotineiramente. Parece uma coisa boba, mas para quem cresceu no caos, viver na paz, pode até parecer estranho, mas isso vai te ensinar algumas coisas novas. E vai fazer você ver que as suas respostas antigas não são tão apropriadas ali, e você criar novas respostas emocionais. Você vai aprender, aliás, vivendo nesse contexto, você vai aprender a compreender o seu passado. Você vai olhar para o seu passado, poxa, eu ficava dissociando, eu ficava sendo explosivo, impulsivo, agora eu não preciso de mais disso. Nesse contexto eu não preciso mais disso. Então você consegue compreender o padrão emocional anterior quando você se vive uma nova vida diferente do anterior. Então esse é o primeiro ponto para processar emoções. Primeiro conselho, né, diria, de mudar as suas rotinas, mudar seu estilo de vida. O segundo, após introduzir mudanças práticas, mudanças para um contexto mais saudável, os contextos ajudam como nós nos sentimos. Nós devemos introduzir, após introduzir essas mudanças, nós podemos desenvolver um hábito. Você vai estar distanciado do contexto que te fazia mal. Isso permite você olhar para ele com mais objetividade. Mas não basta só olhar. É bom você transformar sua mudança em algo prático. Anota, descreve as emoções em cada contexto. Por exemplo, uma pessoa próxima de mim tem dificuldades com os estudos. É uma pessoa que não tem dificuldades ao escrever e coisas assim. A gente pode pensar o seguinte. A pergunta que deve fazer é: como eu me sinto agora? Aí a pessoa fala: estou tendo uma crise de pânico. Mas o que você está sentindo? Você se fazer a pergunta: o que você está sentindo? Eu estou sentindo medo. Medo por quê? Medo de escrever, de não ser boa o suficiente. De onde vem esse medo? Você pode remontar. Talvez a universidade, você tenha acontecido alguns eventos hostis lá. Ou a infância, o colégio foi hostil, né? Ou o colégio se fazia se sentir menor. E remontando aos eventos passados. Esse é um ponto importante. Olhar com distanciamento, porque você está em um outro contexto que te permite olhar com distanciamento e criar um mapa. Cada dia você vai escrever o que você está sentindo em relação a algo e descrever essa coisa melhorada. Cada dia você vai dizer mais coisas sobre aquilo. Você vai criar um complexo, uma rede causal.
eu me sinto, não consigo escrever, eu tenho crises quando eu tento escrever. Por quê? Porque eu penso que talvez eu não seja bom escritor. Né? Ou você, eu acho que eu vou mal na prova e aí eu vou mal na prova porque eu estou ansioso. Mas por que você acha que você foi mal na prova? Porque você pode, de repente, voltar ao seu passado e achar que seus pais exigiam muito de você. Então, algum contexto produziu isso. Aprenda a remontar a teia passada e construir um mapa. E sou triste pode ser um monte de coisas. Então, descreva para tentar achar o caminho nesse mapa que te leva ao passado para você entender de onde vem. Entender o complexo, a rede, o mapa dessas suas emoções. Após feito isso, você vai estar transformando, então é o terceiro passo, as suas emoções em conhecimento. Você vai passar a sentir sem tanto medo, porque você vai começar a entender. Não significa que você não vai estar com medo, mas você vai começar a entender. O distanciamento do contexto, mais o hábito de pensar nas relações causais que levam do contexto do seu passado às suas emoções presentes, vão te fazer mudar a relação com as suas emoções. Você vai começar a vê-las de maneira muito mais objetiva. Então, o terceiro passo, você vai começar a enxergá-las analiticamente. Então, já começamos aí nas consequências que as duas mudanças introduzem. Mudança de contexto, mais o hábito de pensar sobre as emoções e descrevê-las, e escrever sobre elas e interpretá-las em relação ao seu passado. Vai então gerar uma consequência. Então, o terceiro passo é essa consequência, que é já ver elas com objetividade. E aí chegamos ao ponto que queremos chegar. Né? O quarto passo final para processar as emoções. Você não vai ter mais necessidade de reprimi-las. Se você entendê-las, você não precisa fugir delas. Você vai parar de suprimir, parar de pensar, de fugir delas, de fugir de sentimentos ruins. Você vai interpretá-los. Olha, eu sinto isso agora porque no meu passado aconteceu isso, mas talvez isso não corresponda ao meu presente. Eu quero viver de outra forma no meu presente. Então a gente pode passar a aceitar nossas emoções como pistas de algo que nos aconteceu, mas que nos ensinam coisas que nós podemos melhorar em nós, no presente. Assim, sentindo menos, aprendendo a ser mais felizes, talvez, se você suprimiu a sua felicidade, ou aprender o que você sente não é hostil, mas te diz algo, você pode chorar, você pode ser feliz. Então, você parar de fugir. E parar de fugir pode significar uma importante diminuição da sua depressão, da sua ansiedade, das suas compulsões, né? Então, passar por esse processo pode significar algo muito bom depois. Mas, então, o que eu tentei trazer nesse vídeo é como levar isso. Primeiro, a importância de processar as emoções. E depois, como ir a isso. Então, contexto novo e uma rotina de análise das suas emoções para buscar compor uma cadeia causal interpretativa do passado e uma boa descrição das suas emoções. Tudo isso ajuda e vai ter esses efeitos. E você começar a olhar para as suas emoções com mais objetividade e se relacionar melhor com elas, podendo senti-las sem que isso cause problemas em sua vida.